Espírito Santo, eu venho nesse momento, meu Pai, nesse momento de oração, pedir a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja conosco nesse momento. Como é importante a Tua presença aqui, Pai. Quero pedir ao Senhor que possa nos dar uma boa palavra, que as pessoas que vão estar comigo agora, ou as que vão ouvir esta palavra amanhã ou em outro momento de suas vidas, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, guardando, meu Pai, cada palavra, guardando, meu Deus, cada sentido, meu Pai, do motivo de estarmos aqui. Essas pessoas que o Senhor deu a esse horário, para estarmos falando acerca do Teu reino, da Tua justiça, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, venha trabalhar na nossa alma, no nosso coração, não nos permitindo, meu Pai, sair da Tua presença jamais. Fortalece meus irmãos, fortalece meus amigos, fortalece, meu Pai, aqueles que eu não conheço e que um dia vão estar ouvindo esta palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor os alcance de uma maneira muito especial. Há pessoas, meu Pai, que precisam muito da Tua palavra, da ministração da Tua verdade. E eu peço a Ti que eu possa, meu Pai, diante de Ti, chegar mais perto dessa verdade, porque eu sou imperfeita, eu sou uma pessoa com falhas, mas eu peço ao Senhor que eu possa transmitir mais perto da realidade que eu sou capaz de fazer. Pai, fala comigo, fala com Teus filhos, e que seja para a glória do Teu nome esse momento, que para mim é tão especial, porque é um momento de falar do Senhor, é um momento de falar do Teu reino, acerca da Tua justiça. Isso é muito importante para mim. E eu tenho certeza que é importante para muitas pessoas que dependem de Ti, Pai. Então eu coloco essa programação à Tua disposição, tudo é Teu, Pai. Tudo é para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Queridos, que bom poder estar aqui com vocês. Mais uma vez, mais uma segunda, né? Depois de um culto maravilhoso que nós tivemos ontem, a nossa ceia, nós tivemos um momento muito especial de oração, de busca mesmo da presença desse Deus, da verdade desse Deus no nosso meio. Nós temos procurado diante de Deus sair um pouco da superfície e mergulhar mais a fundo, querer coisas mais profundas de Deus. Nós estamos vivendo num mundo muito imediatista, nós estamos vivendo num mundo de emoções muito superficiais, né? Estamos vivendo um momento na história em que eu acredito que é o apocalipse do nosso tempo, né? Como os sobreviventes, né, daquela época de Hitler, quando eles olharam para toda aquela situação da Alemanha, eles olharam e falaram, olha, só pode ser o anticristo, só pode ser o apocalipse, só pode ser os finais do tempo, e era sinais desse tempo, que esse tempo que se aproxima. Cada dia que a gente vai dormir, a gente está mais perto do fim. E eu quero poder falar um pouco acerca dessas coisas. E também quero falar um pouco acerca dessas coisas motivada também por tudo que está acontecendo no mundo. Né? Esse último ano foi uma coisa assim extraordinária, né? Foi um ano de revelações do oculto, né? O diabo trabalhando muito escondido e o Espírito Santo jogou luz. E aos poucos nós estamos vendo as pessoas enxergando em tudo isso que está acontecendo no mundo de uma maneira global, essa peste, todas essas situações que estão acontecendo a nível mundial, né? Numa escala mundial, porque a Bíblia diz que naquele grande dia
no dia em que a igreja será levada, no dia em que o anticristo assumirá, naquele dia aonde se iniciará o tempo tribulacional. A Bíblia nos relata, queridos, que tudo que aconteceu antes desse tempo que será instalado, aconteceu com medidas pequenas. Você pode já ter ouvido falar da Primeira Guerra Mundial, não sei se você já estudou sobre isso, mas é bom, porque tudo isso revela a Bíblia também para nós, revela a Bíblia para os leigos, né? E revela muito do futuro, do que nos aguarda. Você pode ter conhecido um pouco também acerca da Segunda Guerra Mundial, mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias as guerras que acontecerão, elas serão muito maiores, né? Elas serão muito maiores, elas serão de uma proporção muito maior. Ela vai ser vão ser guerras que não vai pegar uma parte só do mundo, não todos os exércitos mundiais eles vão estar envolvidos. Vai ser uma coisa assim muito maior, bem maior do que tudo que a gente já viu ou já leu, né? Porque tem coisas que nós não vimos, né? Não vimos, não participamos, não estivemos naquele cenário, né? É a mesma coisa nós que estamos vivendo essa pandemia. Os que vão nascer ano que vem, os que vão nascer daqui 3 anos, essas pessoas, elas vão ouvir nós falarmos do que nós estamos vivendo, o que nós vivemos nesse ano. Então, só quem viveu esse ano pode dizer o que ele significa. E não só quem viveu esse ano, mas quem pôde entendê-lo nas entrelinhas. Além da máscara, além de guerras por causa de vacina, além de fechamentos de comércio, né? Porque isso são coisas palatáveis, né? Que todo mundo tá vendo, todo mundo tá percebendo, mas o que está por trás disso, nem a todos foi revelado isso. Então já há um grande grupo de pessoas que estão enxergando de uma maneira diferenciada todas essas coisas. Hoje eu estava comentando com o pastor Fábio, eu tive essa tarde saindo com a minha sobrinha, fazia tempo que eu não saía com a Letícia, por causa dessas questões mesmo, né, de pandemia, e a menina trancada dentro de casa sem poder ir para a escola e aquela coisa toda, e ela queria comer um sanduíche, e a gente foi parar lá no Burger King. E aí ela me contando acerca também de um tal de pegar umas vassouras e ir lá pro Burger King, é uma promoção de sanduíche, eu não sei muito bem, nem vou comentar acerca disso espiritualmente, porque eu fiquei sabendo disso hoje. E ela comentando que saiu até briga na fila, porque teve gente, não teve sanduíche para todo mundo, aquela coisa toda. E eu perguntando para ela, né, quem que tava nessa fila, né? Criança. Muitas crianças, né? Parece que foi a nível Brasil, né? A hamburgueria Burger King, eu acho que em todo o Brasil fez essa promoção, não sei o que era, mas envolveu muitas crianças e de repente está lá aquelas crianças todas aglomeradas na fila, né? Esperando pegar sanduíche. E de repente essas mesmas crianças não podiam estar na escola, né? Então são coisas assim que às vezes as pessoas podem dizer assim, sabe, missionária, será que não a pandemia pegou a liderança do nosso estado, a liderança do Brasil de uma maneira muito abrupta, que eles não tiveram tempo de entender o que estava acontecendo, de como lidar com isso? Sim, pode tanta coisa. O ser humano ele pode agir nesse mundo. Vou falar um pouco filosoficamente aqui com vocês, mas eu vou falar assim de uma maneira bem simplificada para a gente poder entrar nesse assunto, que eu acho muito interessante. Às vezes nós estamos vivendo todas essas coisas dos últimos dias, né? Estamos vivendo tudo isso de uma maneira sem entender muito bem o que está acontecendo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que ainda que nós
Preste bem atenção nisso, que isso é muito importante, isso é bíblico. Ainda que nós não venhamos entender o que está acontecendo, ainda que as nossas lideranças nacionais, estaduais, mundiais, não compreendam muito bem o que está acontecendo, de que maneira lidar com essas hostes, né? Esse poder, né? Esse poder financeiro mundial que quer dominar o mundo, porque, queridos, entenda uma coisa, para a instalação do reino de Satanás na terra, né, para que Satanás ele tome o poder, para que o anticristo tome o poder, isso vai vir pelo meio político, amém? Ele vem pelo meio político. Isso não quer dizer que a política, ela é ou não é tão importante. Não, eu não quero falar sobre isso. Eu só quero que você entenda uma coisa. Nós estamos vivendo numa engrenagem. Uma engrenagem. Nós somos enfiados dentro dessa engrenagem. Nós não conseguimos sair de dentro dessa engrenagem. Então nós estamos andando, imagina um monte de engrenagens, uma grudando na outra, rodando, e nós somos um desses pininhos que vão se encaixando. Nós não conseguimos sair disso. Por quê? Porque isso é maior do que nós. Então o que acontece? A única força que pode fazer com que essa engrenagem ela ande um pouco mais lento, ou um pouco mais rápido, é Deus. Lembra dos dias abreviados? Ah, se o Senhor não abreviasse esses dias. Então o tempo está na mão de Deus, a velocidade das coisas está na mão de Deus. Mas a verdade é que nós estamos no meio dessa engrenagem, colaborando com ela ou não, aceitando ela ou não, nós estamos enfiadas no meio dela. Então, nós estamos vivendo todos esses acontecimentos sem controle, sem ter o poder do controle dessa situação. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que existe um poder maior, que tem uma legalidade que é dada por Deus, para estar trabalhando nesse momento. Só que veja bem, esse poder das trevas, ele ainda não consumou o seu maior plano, que é o domínio mundial dos seres humanos, que é ser o Deus da terra. Lembra que o diabo prometeu, olhou para Jesus, levou Jesus no pináculo e disse: olha, eu vou te dar o poder de todas essas nações. Eu lhe darei o poder. Então, como que o diabo... E Jesus não disse que o diabo não tinha essa autoridade. Mas Jesus revela para nós que o diabo ele tem poder sobre essas lideranças mundiais. Que o único motivo, entenda bem, o único motivo de Satanás não ter instalado, não ter assumido o anticristo nessa terra, não é porque ele ainda não nasceu, porque a hora que nós chegarmos nesse período, no estralar de dedos o diabo faz isso. A Bíblia diz que Satanás ele tem um poder tão grandioso de fazer sinais e coisas estrondiosas que, se possível fosse, enganaria até a nós, os escolhidos. Então isso não seria problema para Satanás. Isso não seria problema para o diabo, do nada ele levantar um anticristo. Ele só não faz isso porque a igreja ainda está aqui. Porque você ainda está aqui. Porque eu ainda estou aqui. Porque ainda tem algumas pessoas que o Senhor quer salvar. Isso é muito forte. Nas minhas consagrações, aqui é um lugar onde às vezes eu passo a tarde orando e lendo a Bíblia. E eu quero dizer para você que é muito forte isso que eu estou dizendo para você. Está tudo preparado, queridos. Está tudo preparado.
Só não aconteceu ainda porque a igreja não foi arrebatada. Então eu não quero que você se engane achando que qualquer que seja uma autoridade, não fica com o teu coração, como que eu poderia dizer, não fica com o teu coração tristonho, preocupado, porque talvez uma liderança na área política que você goste ou que você tenha apreço, não conseguiu ou não consegue ser aquele candidato escolhido seu, ou se algum dia o nosso candidato vir a perder. Não deixe o teu coração se desesperar. Não deixe. Não fique entristecido, amedrontado. Confie apenas no Senhor, porque ainda que o diabo ele tenha poder sobre os governos do mundo, sobre os governos mundiais, a ponto de dizer, se você quiser, Jesus, eu lhe dou todos. Apesar dele ter esse domínio, ele depende de uma autorização de Deus. E sabe qual é a autorização de Deus? Sabe qual é o sinal? É o arrebatamento da igreja. Quando o Senhor nos arrebatar, quando o Senhor nos tirar daqui, aí sim, queridos, muitas coisas vão acontecer. E vai acontecer pela mão do próprio diabo. Mas enquanto isso, nós estamos aqui. E aí eu me pergunto às vezes, por que o Senhor escolheu o meu nascimento para uma época como essa? Por que o Senhor me fez mulher de pastor numa época como essa? Por que o Senhor fez você um cristão, ou você que ainda não é batizado, você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, estaria assistindo uma live como essa, completamente atípica de muitas coisas que de muitos assuntos que a gente vê na mídia. Por que você estaria ouvindo? Qual seria o propósito de Deus para isso? O Senhor, eu quero que você entenda isso. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. E eu estou muito entusiasmada com algumas coisas que vão acontecer na nossa igreja por esses dias. Pastor Jaelso, o nosso copastor, que é liderança nas terças-feiras, ele começou um trabalho maravilhoso. Vão ser sete terças-feiras, onde nós vamos estar falando acerca das 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas às igrejas do Apocalipse, né? E amanhã Deus vai estar revelando para nós, segundo o coração dele, para o nosso tempo, para os nossos dias, a carta em Efésios. Quem vai estar ministrando essa revelação, quem vai estar nos passando essa revelação, vai ser o nosso pastor lá de Corumbá. E eu tenho certeza assim que Deus ele vai abrir a tua mente para muitas coisas. O pastor Ibrahim vai estar aqui conosco. E ele vai estar ministrando. Eu queria muito que você convidasse alguém. Aí na outra terça, Deus vai estar revelando para nós a segunda carta. A carta à segunda igreja de Apocalipse. E nós vamos começar a compreender determinadas coisas, porque é tempo de estarmos mais profundos. Para que, missionária? Para a gente ficar mais nervoso com a vida? Já não basta as lutas que nós estamos passando? Ainda vamos ter que ouvir esse tipo de coisa? Não, queridos. A revelação das cartas, elas trazem para nós paz, segurança. Segurança. E às vezes você precisa disso. E eu queria muito que você pudesse estar com a gente, porque Deus está propondo para nós nesses últimos dias que nós venhamos falar sobre coisas mais profundas. E eu quero convidar você para isso. Amém? Participa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero também aqui, nessa noite, agradecer a Deus pela vida de algumas pessoas que estão comigo aqui, amém? Que vieram pensar comigo.
minha querida irmã, a irmã Samira, Pai do Senhor, Samira, Deus te abençoe. O irmão Josué está conosco, amém? Nos assistindo, o presbítero Josué, lá da sede. A diaconisa Elisângela Miranda, que também é a nossa obreira, lá na igreja, também está com a gente. O Henrique Evaristo, que é lá da igreja de Dourados, um abraço, irmão, que Deus te abençoe. O Roger está conosco, lá, é jovem lá da igreja, Deus te abençoe, filho. A Mari Alves está conosco, Mari, que Deus te abençoe, também obreira da casa do Senhor, está conosco. A Penha está aqui com a gente também, Deus te abençoe, Penha. A Márcia Regina está conosco, Deus te abençoe, Marcinha. O irmão Ramon, que é um dos irmãos que serve a Deus na igreja e é obreiro da igreja e também é um dos líderes lá do monte, que Deus te abençoe, irmão Ramon. A irmã Edmárcia, diaconisa da igreja, Deus te abençoe, Ed. Está conosco também a Carol, o Pato, Davidson, que Deus te abençoe, Carol. Deus guarde a vida de vocês, amém? O pastor Lucivaldo está conosco. Pastor, estava vendo as fotos, que bênção. Foi uma bênção esse final de semana, né? Deus tem sido bom conosco. Eu estava com o pastor Fábio conversando, eu disse, pastor, você viu como que a igreja do pastor Sivaldo estava uma bênção? E a gente pôde se alegrar no carro conversando sobre isso. E eu louvo a Deus, Deus tem sido bom, Deus tem sido bom. Apesar de todas as lutas, provações, Deus tem sido bom. A diaconisa Vanessa está conosco também, Deus te abençoe, irmã Vanessa. A Jéssica está conosco, jovem da igreja. A Brenda, ministra de louvor, está conosco, nos assistindo, que Deus te abençoe, Brenda. A Rose Pacheco está conosco, Deus te abençoe, Rose. Deus guarde a tua vida. Que é uma honra, viu, tá com você aqui nos assistindo, em nome de Jesus. A irmã Ivanete Cortez, cujo eu tive o prazer de congregar anos com ela, uma família abençoadíssima, Deus te abençoe, irmã. Pastor Jorge também, que eu tive o prazer de poder congregar com eles, fazer parte com ele fazer parte com a gente do ministério. Deus te abençoe, pastor Jorge. Pastor Lucas, nosso dirigente de sexta-feira, que também está com um projeto muito lindo, que é a Sexta-feira Profética, e Deus já está bradando. Sexta-feira passada foi tremendo, né? Deus assim preparou momentos muito especiais para nós, onde Deus usou profeticamente a minha vida, usou também o pastor Jonatas Cordeiro, que fez o louvor comigo. O pastor Lucas estava numa missão com o pastor Fábio e deixou o culto de sexta-feira comigo. E eu vou falar uma coisa, Deus fez, foi muito bom, Deus compareceu. E eu louvo a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Está aqui o pastor Orsidney, está avisando, né, que daqui a pouco no Face, a partir das 23h20, no estúdio da FM Atalaia, no aplicativo Radionet, eles vão estar lá também com a programação também da Brasil para Cristo. Também o pastor Orsidney vai estar lá falando, sempre dando uma palavra, uma oração muito forte. Ele está sempre lá com alguns obreiros e Deus tem usado eles pela madrugada. E eu louvo a Deus pela vida deles. Deus abençoe você, pastor. Uma honra tê-lo aqui. Está conosco também o Luiz Márcio. Deus te abençoe, Luiz. Obrigada por você estar aqui com a gente. Ele é eu sei que é você, irmão Luiz. Tá lá em Rondônia, que Deus te abençoe. Tá aqui a Leilinha também, obreira lá da igreja. Que Deus te abençoe, Leila, em nome de Jesus, amém? Eu quero trazer mais da palavra de Deus para você. Eu quero aproveitar esse momento para a gente conversar, amém? Conversar sobre as coisas de Deus. Essa é a proposta. Quando eu estava orando a Deus, dizendo, Deus, eu queria voltar a fazer as programações na rádio, mas a rádio para mim era muito difícil. Primeiro por causa do preço, né? Eu e o Fábio, às vezes eu falo para ele, falei, quando nós vamos parar de construir, né? Porque a gente nunca para de construir. Quando a gente dá um tempo de construir alguma coisa aqui, nós nos envolvemos financeiramente construindo outras coisas, outra igreja, em outros projetos. Então a gente nunca, para dizer assim, estamos folgados financeiramente para pegar uma porcentagem da igreja e aplicar isso numa rádio. Nós não tivemos essa condição, a rádio está muito cara. E eu disse, Deus, eu vou começar pela internet, né? E eu falei, eu vou trazer as pessoas para vir conversar comigo acerca do reino de Deus e da sua justiça. Porque eu preciso disso, irmãos, eu preciso falar de Jesus.
Eu preciso que mais pessoas ouçam essa palavra. Não basta a gente ficar... às vezes eu fico pensando assim, às vezes eu leio livros, eu faço estudos, participo de seminários. Para que todo esse conhecimento? Para que estudar se eu não puder compartilhar isso? E compartilhar isso só com o povo ali da igreja? Não é justo. Então eu falei, Deus, eu quero poder falar mais, quero poder alcançar outras pessoas. E eu comecei esse projeto pelo Facebook. Por quê? Porque eu não entendo de tecnologia, não tenho dinheiro para investir em tecnologia. Vou fazer uma coisa que eu mesmo posso ligar ali e começar a falar e ver o que Deus faz. E Deus tem feito. Tem pessoas que me procuram no privado, tem pessoas que vão na igreja para conversar comigo, tem pessoas que eu nunca vi que começaram a visitar a igreja, tem pessoas que estão levando pedidos de oração. Então tá funcionando, né? O objetivo não é... Eu quero que você entenda isso. Quem me conhece há muito tempo sabe, o motivo de eu estar aqui não é pretensão de encher igreja, não, é de pregar a palavra. O que essa palavra vai produzir, aí já não é problema meu, né? É do Espírito Santo. Então eu trouxe você aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa live para a gente falar um pouco sobre isso. E eu quero ler aqui em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. E eu confesso a vocês que durante esses dias, né, já tem um bom tempo, eu tenho mergulhado, estudado muito acerca do Apocalipse, e isso é uma coisa que está muito viva na minha mente. Então, só que eu não vou tocar não é estudo nem nada, mas quero poder compartilhar algumas coisas com vocês acerca disso, né? A palavra de Deus diz assim, olha, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Queridos, quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós percebemos o poder de influência que o espírito de Satanás tem nesses dias. Que o espírito de Satanás tem tido, a liberdade que ele tem tido de trabalhar. Chega a ser assustador. Como ele tem espaço. Ele tem espaço na cultura, porque nós não criamos uma cultura religiosa. Hoje está em discussão, olha para vocês verem o nível que nós chegamos. Hoje a discussão é, você precisa estar na igreja para ser de Jesus? Se a igreja somos nós, para que nós vamos para a igreja? Olha o nível, nós não temos, o diabo conseguiu mexer numa coisa que as pessoas nem abriam a boca para pensar. As pessoas nem abriam o pensamento para pensar acerca disso. O diabo tem uma liberdade de colocar esses pensamentos. Nós não temos uma cultura cristã. Até o nosso vocabulário cristão, que é a nossa cultura cristã, ela recebeu fortes deboches em televisão, em programas de reality show. Tudo que é a nossa cultura, que é os nossos louvores, né? Eu que sou pentecostal, eu sou meio suspeita de falar isso, né? Mas como eu sou pentecostal, eu gosto muito de corinho de fogo, né? Então é a nossa cultura. Nós cantarmos e manda fogo e desce fogo, e que o fogo do Senhor te pegue, que queime todo pecado e que avive a tua alma. Então é a nossa cultura. É assim que nós servimos a Deus, nós pentecostais, cantando corinhos de fogo, cantando corinhos avivados, mas o diabo entra nessas áreas e zomba, pega a nossa cultura de adoração
e faz piada com ela. Há alguns anos atrás, eu fiquei sabendo disso, não porque eu assisto TV, porque raramente eu assisto canal aberto, é muito difícil. Mas havia uma novela na Rede Globo e ela pegou a nossa cultura e ela arrebentou com a nossa cultura, zombando, inventando zombarias mesmo acerca das coisas de Deus. Então a nossa cultura, ela tem sido atingida. Nossas festas, nossos momentos, porque nem tudo dentro da igreja é culto. Nós temos encontros de festa, que nós festejamos em memória de Cristo. Nós fazemos porque amamos Cristo e nós relembramos com as nossas festas coisas que aconteceram no passado. É a nossa cultura. E quantas vezes fomos zombados dessas coisas? Porque o diabo, ele tem esse domínio de influenciar, de fazer as pessoas mudarem, de olharem para uma coisa e com o ludibriar do diabo nos enganar e fazer a gente pensar conforme Satanás quer que pensamos. Foi o que ele fez com Eva naquele jardim. A Eva, ela estava cercada de coisas muito lindas, de coisas muito belas. Tudo que estava em volta dela era lindo, era criado por Deus. Mas quando ela deu a oportunidade para Satanás, para ele conversar com ela, para ele dialogar com ela, porque você vai ver a diferença da conversa que Eva teve com Satanás lá no Éden, no paraíso. Olha só, no paraíso, onde tinha tudo. Onde tinha absolutamente tudo. Tudo que Eva precisasse para prosperar. Tudo que Eva precisasse para ser bem-aventurada. Tudo que Eva precisasse para ela poder ser uma mulher realizada, estava ali. Estava ali. E se você for prestar atenção no diálogo, né, na conversa de Satanás com Eva no paraíso, onde tinha tudo, né, no Éden, e ver a conversa de Satanás com Jesus, lá no deserto onde não tinha nada, você vai perceber como que nós devemos tratar o diabo. De que maneira o diabo foge da gente? O diabo, ele nunca vai ser impedido de fazer as suas propostas. Ele nunca será impedido de vir falar ou tentar seduzir-nos. Mas entenda uma coisa: ele só vai prosperar, ele só vai conseguir dar o segundo passo do seu plano na vida de pessoas que se comportam como Eva, que se comportaram como Eva, que vão se comportar como Eva, que é aquela pessoa que quer entender o que o diabo está querendo dizer. Ora, o que você está querendo dizer com isso, serpente? Sabe, mas explica melhor. Não, é que Deus, que ele não quer que vocês fiquem igual a ele. Ora, se vocês ficarem igual a Deus, é óbvio, vocês não vão precisar dele. A partir do momento, Eva, que você não tem nada na tua vida que te limite, nada. Você pode fazer o que você quiser porque você é dona da tua vida, você que decide as coisas segundo o teu querer, as tuas emoções, a tua vontade. Você não precisa de Deus. Olha, eu estou te dizendo como você pode permanecer com tudo isso que é maravilhoso sem depender de Deus. A conversinha de Satanás era essa e ela achou interessante.
Porque veja bem, Eva tinha que se encontrar com Deus todos os dias, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, a partir das 3 horas da tarde, Deus ele aparecia lá. Por quê? Porque ele era dono do Éden. Ele entrava naquele paraíso a hora que ele quisesse, porque aquele paraíso era dele. Ele tinha construído tudo aquilo. Ele fez tudo aquilo. Ele fez um lugar para Adão e Eva. Mas Satanás não queria que Eva e Adão tivesse respeito, desse honras a ele por tudo aquilo ali. Ele queria que Eva usufruísse de tudo aquilo. Preste bem atenção, usufruísse de tudo aquilo sem dar glória a Deus. E Eva não é a mulher casada. Eva é muitas vezes aquela pessoa usada, porque o diabo às vezes não consegue atingir você. O diabo às vezes não consegue chegar de cara com você porque ele não ia ter sucesso com Adão. Adão não tinha tempo para conversar com ele. Adão não daria moral para ele. Adão ele é a representação daquele homem que o diabo não enganaria. Ele é a representação daquela pessoa que o diabo não conseguiria fazer com que ele negasse a Deus. Se Satanás chegasse a Adão e dissesse, come dessa árvore, eu aposto com você como Adão teria matado ele. Mas só que Eva, ela é aquela mulher que Deus tirou de Adão e deu para Adão cuidar. Falou para Adão, olha, ela vai ser a tua disjuntora. Ela vai ajudar você. Ela vai ser aquela pessoa, Adão, que vai te dar conselhos. Vai ser a parte doce da tua vida. Vai ser aquela pessoa que vai te ajudar a caminhar dentro de todo esse contexto. E de repente, queridos, Eva, enganada pela serpente por causa dos desejos que ela tinha no coração dela, ela vai e ensina, porque ela era a ajudadora. E Satanás entra naquela situação porque alguém que foi escolhido para dar bons conselhos, alguém que foi escolhido para ajudar, alguém que foi escolhido para andar do lado, foi feito para isso. O Senhor fez ela para isso. Adão acha que ela vai trazer para ele uma contribuição. Adão acha que ela vai trazer para ele alguma coisa que vai lhe fazer bem. E aí você conhece a história. Nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes nós estamos tão preparados para dizer, Satanás, arreda-te daqui, para trás de mim, Satanás, eu te repreendo, só a Deus eu darei culto. Mas às vezes, queridos, nós perdemos a vigilância com outras coisas. Aí o pecado entra sutilmente por áreas que a gente mal imaginaria que pudesse entrar. Porque nós nos guardamos muito numa determinada área e nós relaxamos às vezes em outras áreas da nossa vida. E é justamente por essas áreas que às vezes a gente não dá tanta atenção que o inimigo entra.
Nós estamos cansados de ver pessoas que estão se sentindo derrotadas, acabadas, e não é por causa delas, é por causa de um filho. Olha, às vezes a mulher passou por uma situação, uma vida até tranquila, e às vezes essa senhora, ela fala assim no pensamento dela com Deus: Deus, eu nunca imaginei que com a idade que eu tenho, eu ia passar por uma tristeza como essa. É um filho drogado, um filho, sei lá, mal casado, um filho, uma filha mal casada, uma filha nas drogas, na prostituição. Às vezes essa senhora, ela fez tanto durante a vida dela toda, e de repente tudo, o momento que ela poderia estar vivendo feliz, ela não está vivendo, porque ela está deixando o diabo destruir tudo que Deus já fez na vida dela por causa de outras pessoas. Por causa de outras pessoas. O missionário não é outras pessoas, é o filho, é tudo para mim. Querido, você sabia que nossos filhos nos amam e nos amam muito, mas nós não somos tudo para eles? Eu tenho um filho. Meu filho está com 30 anos de idade. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você consegue compreender isso? Você acha que eu tenho dúvida que meu filho me ama? De jeito nenhum, mas você acha que eu também tenho dúvida que eu sou a coisa mais importante na vida dele? Também não tenho dúvida, porque eu não sou. Não sou. E a gente descobre isso com a vida. Por quê? Porque a vida nos mostra isso. Nossos filhos vão crescendo e tem coisas que passam a ser muito mais importantes do que nós. Um cigarro de maconha para alguns filhos é mais importante do que a mãe sorrir. Ai, missionária. Filho, às vezes você vale menos do que um cigarro de maconha para o teu filho. Não pense você que o teu filho vai deixar de fumar maconha ou vai deixar de fazer alguma coisa porque tá te vendo chorar. Acorda. Pelo amor de Deus, acorda. É óbvio que a gente fica triste, a vida não é fácil para ninguém não. A vida não tá fácil para ninguém não, mas a vida ela precisa ser enfrentada como verdadeiramente ela é. Como realmente ela é. Nossos filhos formam família. Nossos filhos passam a ter as suas vidas. E nós como mães, eu como mãe, a minha felicidade, ela não pode mais ficar pendente a isso. Eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que procurar construir a minha velhice da maneira mais proveitosa do mundo. Mais proveitosa do mundo. Mas missionária, você tem um filho pastor, você tem uma nora envolvida na igreja, você tem um neto lindo, abençoado, a história deles é diferente, e daí? E daí? Eu continuo não sendo a coisa mais importante na vida dele. Ele tem outras coisas mais importantes, é o tempo dele viver, é o tempo dele para ter as experiências dele. O que eu faço se a minha família, se os meus filhos estão destruídos? Eu vou orar e vou viver a minha vida. Vou viver a minha vida. Eu tenho um testemunho de uma irmã que o filho dela passou, acho que mais de 20 anos, mais de 5 anos preso. E ele ia preso e saía, ia preso e saía, ia preso e saía, ia preso e saía. E a mãe desse menino foi se definhando. Vivia na porta de cadeia. Vivia vendendo as coisas para pagar advogado. Definhou emocionalmente, espiritualmente. Ai, mas é mãe, né, missionária? É mãe. É mãe. Sofre, né, missionário? Sofre. Mas nós precisamos aprender que a vida não é fácil e que a gente precisa buscar força onde tem força para nos dar, que é em Jesus Cristo.
Você sabe que durante esses 5 anos que essa mulher passou na porta de cadeia, passando por revista íntima, esse homem não parou de beber, não parou de fumar, não parou de continuar, fazia dentro da cadeia. A mãe tinha que ficar levando dinheiro, arrumando dinheiro para poder levar para a cadeia. Os filhos pararam de dar dinheiro para ela porque descobriram que ela pedia dinheiro para comprar alguma coisa e ela não comprava. Ela pegava o dinheiro e mandava para o filho, porque o filho dava um jeito de ligar para ela para dizer assim: se ela não mandar o dinheiro, eles vão me matar aqui. E era tudo mentira. Era para comprar cigarro de maconha lá dentro. Essa mãe, ela perdeu a saúde dela, a vida dela, por um sujeito que, quando saiu depois de um tempão dentro da cadeia, voltou para lá mais umas 3, 4 vezes. Mas missionária alemã, ela escolheu sofrer. Não é esse negócio de dizer assim, não, ela escolheu sofrer. Ela escolheu deixar de viver momentos bons com seus filhos sadios. Ela poderia ter dado atenção para esse que estava preso sem sacrificar a sua própria vida. Mas a mãe, ela dá a vida pelo filho. Não, ela deu a vida pelo filho quando ela gerou ele, deu vida a ele. Não é a vida dela, ela não tem que dar a vida dela. Você não tem que dar a sua vida para ninguém. Jesus já deu. A vida de Jesus, ela é muito mais preciosa do que a sua. Muito mais preciosa do que a sua. Nós não estamos falando, quando nós dizemos assim, a mãe dá a vida pelo filho. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo de uma criança que um pitbull tá pegando ela. E aí a mãe se atira, e não é só a mãe, é o pai, é o avô, é um estranho que passa na rua que tem o Espírito Santo. Ele não vai aguentar ver um pitbull no pescoço de uma criança. Ele vai lá e ele vai pular em cima daquele cachorro, ele vai pegar um pedaço de pau, ele vai arriscar a vida dele, ou ele nem, o intuito de salvar é tão grande que ele não percebe que ele pode ser mordido também. Isso é dar a vida, é nesse impulso que eu estou dizendo, mas dar a vida pensada por uma situação como essa, você tem que dar a sua vida de oração. Você tem que dar a sua vida de fé, de crer, de descansar. Sabe, mães, descanse. Quando você descansa, você está dizendo eu confio. Eu confio. Não, dessa vez eu não vou lá no presídio. Ele vai ficar sem a minha visita. Porque eu confio no Senhor, o Senhor há de fazer com essa minha ausência alguma coisa no coração dele. Deus, eu confio no Senhor, o Senhor cuide dele. Queridos, tem mães que não estão acabadas. Estão acabadas, tem pais que estão moribundos. Estão dando a sua vida pelos seus filhos. Ao invés de acreditar que Jesus deu a vida pelos seus filhos e eles precisam estar fortes, porque um dia seus filhos irão se converter e não é essa tristeza e essa angústia que eles estão vivendo que vai ser capaz de fazer isso. Precisamos nos revigorar na fé, precisamos ter mais fé em Deus, precisamos acreditar mais em Deus, precisamos entender que os nossos filhos, eles estão na mão do Senhor. Se eles estiverem passando por momentos de divórcio, separação, crise conjugal, entenda, a tua tristeza não vai mudar essa história, vai piorar, essa droga vai ficar pior. Você precisa tirar esse rosto de velório
E você tem que olhar para sua filha e dizer, ainda que não dê nada como nós estamos planejando, há um plano muito maior de Deus para você. Vá dormir, minha filha. Deus sabe o teu futuro. Deus vai cuidar de você. Se não for para você ter esta pessoa do teu lado, olha, Deus vai suprir tuas necessidades, porque Deus falou para mim que Ele vai cuidar de você. Ele cuida dos seus enquanto dorme. Filha, você pode estar chorando hoje, mas amanhã tem um momento de alegria para você, tem coisas grandes da parte de Deus para você. Depois você dá essa palavra, você chora um pouco, mas você tem que crer nisso. Porque não é a tua tristeza, a tua depressão, a tua angústia, a tua ira que vai mudar a vida dos nossos filhos, vai mudar a vida de alguém que a gente conhece. O que muda a vida das pessoas é Jesus. O que vai mudar a vida das pessoas é Jesus. Mas a gente acha que a gente se intrometendo na vida dos outros, a gente dando bons conselhos para os outros, a gente, como que eu poderia dizer, ajudando as pessoas na sua dor, da maneira em que pode aliviar a dor delas, tipo assim, concordando que aquele cara não presta mesmo, que aquela mulher não presta mesmo, eu tô dando um apoio moral para ela, achando que essas coisas vai mudar a vida de alguém. Não vai, pode até ajudar ela a passar as horas sem chorar, mas o que muda a vida de pessoas é Jesus Cristo. Ele deu a vida que pode salvar. E por que nós estamos vivendo momentos em que o Espírito Santo parece que é o último a ser ouvido, é o primeiro a falar, mas é o último a ser obedecido? Nós temos visto, queridos, que a depressão ela tem aumentado, mas ela tem aumentado, sabe por quê? Por causa desse espírito maligno que consegue distorcer as coisas na nossa mente. Consegue fazer a gente pensar do jeito que o mundo quer, do jeito que o mundo é. E o Espírito Santo de Deus, que é o dono da verdade, é colocado em xeque todo o tempo. Todo o tempo ele é colocado em xeque. É a figura de Eva dentro daquele jardim, cercada de boas opções, cercada de coisas boas, porque a verdade é essa. Quando o diabo diz, come isso, eu quero lhe dizer uma coisa, 99,9% das vezes, quando o diabo diz, come isso que é melhor, nós temos 1 milhão de coisas que poderiam ser feitas ao invés de ser essa. Mas a gente se deixa ludibriar. Nós não estamos com o espírito que Jesus está. Jesus estava no deserto, Jesus não tinha nada, estava com sede, estava com fome, procurando o que comer. Quando o diabo percebe que ele está procurando alguma coisa para comer, ele vem, transforma essas pedras em pão. Ora, ele não tinha nada naquele deserto. A única coisa que tinha era pedra. Mas Jesus responde para ele. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, eu posso estar com fome agora, mas essa não é a minha verdade. Essa não é a minha verdade, não me falta pão. Se eu andar mais um pouquinho, se eu tiver calma, se eu não ficar agitado com as coisas da vida, se eu não ficar emocionado com as dificuldades, se eu não me como que eu poderia dizer, meu Deus, uma palavra que eu estou tentando lembrar aqui não vem, se eu não ficar ansioso, daqui a pouco eu vou comer pão. Não tem pão agora, mas daqui a pouco tem. Você acha que eu vou trocar as promessas de Deus? Ele disse, olha, nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você sabe qual era a palavra que procede da boca de Deus para Jesus? Ele morreria e ressuscitaria e seria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Ele não precisaria dominar terra nenhuma, porque tudo já era dele. Era só uma questão temporal. Ali naquele tempo ele não era dono de nada. Ali naquele tempo ele não estava em corpo glorificado. Ali naquele tempo, naquele período de tempo de vida dele, ele não era aquela pessoa milionária, rica, poderosa, dona do céu e dono da terra. Mas ele tinha a palavra que procedia da boca de Deus acerca de quem ele era. E era isso que fazia com que ele conseguisse não deixar o diabo influenciá-lo. Era a certeza de quem ele era. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual era a palavra de Deus para ele? A gente tem se vendido muito fácil, a gente tem se entregado muito fácil, a gente tem desistido muito fácil. Você sabe por quê? Porque nós temos vivido do pão. Nós temos vivido do pão daquela hora, do pão do desejo, do pão de agora. Eu tô com fome agora, eu quero comer agora. Tem que ser agora. Se não for agora, se você não puder, marido, me dar um carro agora, então acabou o nosso casamento. Marido, se você não puder me dar tal coisa hoje, então acabou o casamento. Olha, marido, se eu não tiver isso de você agora, então acabou o casamento. Porque o que eu quero é tudo agora, tem que ser agora. Se não for agora, eu não tenho tempo. Eu não sei, eu não tenho tempo, eu não posso perder tempo. Eu tô envelhecendo, eu tô cada dia morrendo mais. Então eu quero agora, não vai ser agora, então acabou. Então nós estamos vivendo dessa maneira. Jesus estava com fome, sim, mas a fome não lhe dominava. Porque ele vivia pela palavra que saía da boca de Deus. E você vai vendo isso em todas as circunstâncias. Então por que a gente tem visto tantos pais, mães depressivos por causa dos seus filhos? Por que nós temos visto tantas famílias sendo destruídas? Por que nós temos visto tantas pessoas se sentindo solitárias? Por que nós temos percebido tantas pessoas desistindo das coisas? Porque na verdade são pessoas insaciáveis. Elas são pessoas imediatistas. Elas não vivem daquilo que Deus prometeu, elas vivem daquilo que elas querem. Olha, quando Satanás disse para Eva: olha, é certo que você não vai morrer. Acorda. Você não percebeu, Eva? Você não percebeu que Deus ele não quer que você coma, porque senão você vai ficar inteligente igual ele. É persuasão. Isso não colou com Jesus, porque Jesus sabia quem ele era diante de Deus. Ele sabia que todas as tribulações que ele estava passando era temporal. Paulo viveu essa experiência. Paulo disse na palavra, ele disse assim, nas epístolas, que agora eu não me lembro exatamente qual, mas ele disse assim: olha, eu sei passar por tribulações. Eu sei estar com necessidade. Porque ele não vivia do que os olhos dele via, do que estava acontecendo. Eu sei que parece ser desesperador. Às vezes não tem um dinheiro para pagar uma conta, não tem alguma coisa para poder resolver um problema naquela hora. Não, mas tem que ser resolvido agora, como que vai fazer? Vende a alma. A pessoa vende a alma. Quando o diabo disse: olha, a partir do momento que você tomar uma decisão sem ter que obedecer a Deus, você passa a ser livre. Olha que coisa tremenda, Eva. Olha que coisa maravilhosa que eu estou revelando para você. Você está vivendo num lugar maravilhoso, mas olha, você não pode fazer tudo. Você não pode, olha, você parece que você é livre, porque você pode comer todas essas árvores aqui. Todos os frutos dessas árvores. Olha, é só aparência de liberdade, você não percebe? Olha, tudo que está aqui você pode, mas esse você não pode. Então se esse aqui você não pode, então eu vou te revelar uma coisa: você não é livre. E para que ela pudesse ter liberdade, para que ela pudesse ser livre totalmente, ela teria que desobedecer a Deus. E ela achou que com isso ela poderia dominar tudo. Quer dizer, agora eu posso
fazer o que eu quiser, porque agora eu sou como Deus. Eu que dirijo a minha vida. Eu não preciso orar para pedir nada. Eu não preciso pedir autorização para nada. Nem preciso consultar Deus a nada. Sabe de uma coisa? Eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Eu me relaciono com quem eu quero. Não tem limites para mim. Eu sou o Deus de mim mesma. Só que essa situação ela durou muito pouco. Essa situação ela durou pouquíssimo tempo. Você sabe por que ela durou pouquíssimo tempo? Porque Deus, apesar da traição, ele não deixou de ser Deus e de dominar o lugar aonde Eva estava. E Deus fez o quê? Deus mostrou para Eva e para Adão. E Adão nessa hora, você fala assim, mas Adão também teve culpa. Claro que ele teve culpa. Ninguém aqui está dizendo que Adão não teve culpa. Ele teve, tanto é que a própria sentença, houve sentença para ele. Houve sentença para ele. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando ele pensou que eles podiam dominar, eles ouviram os passos de Jesus chegando, passos de Deus chegando no paraíso. E eles se esconderam, porque na verdade eles perceberam o que eles tinham feito. E ficou um momento de acusação entre eles. Pois bem, nada do que eles falaram convenceu a Deus ou mudou a ideia de Deus. Deus os tira de uma posição confortável e lhes põe numa posição difícil. Numa posição difícil. E quando nós percebemos Jesus já em outra situação, Jesus já não tinha nada, e a hora que ele teve fome, que ele começou a olhar para o chão, talvez atrás de uma frutinha do mato, sei lá, não sei se você se lembra de umas frutinhas vermelhas, quando eu ia para a escola, para passar para minha escola, eu passava por uma rua toda, era um trilheiro, né? E tinha umas arvinhas, era tipo umas guavirazinhas, mas não era guavira, era umas frutinhas vermelhas de mato. Nossa, nós comíamos aquilo e era uma delícia. Às vezes talvez ele estivesse procurando isso. Ele tinha acabado a consagração dele, olhando ali, já passou perto de um pezinho de goiaba e viu aquela goiabinha verde, gostosa, você arranca a casca e come miolinho. Não sei, mas o diabo percebe que Jesus está procurando alguma coisa. E aí chega junto dele, pá, faz essas pedras se transformarem em pão. Com Jesus não colou. Jesus não era aquele Adão, Jesus era o novo Adão. Ele simplesmente entendeu que aquele momento que ele estava passando era um momento, e eu já vou encerrar, era apenas um momento sem pão. Era apenas um momento sem glória. Porque o diabo ofereceu a ele os reinos do céu, os reinos da terra. E quem ouviu o começo da pregação vai entender. Por que eu disse que o domínio, Satanás domina os governos mundiais? Ele chegou ao ponto de oferecê-los a Jesus. E Jesus não disse para ele, quem você pensa que é, camarada? Para oferecer os reinos da terra, você está se achando quem? Jesus não discutiu isso com ele. Porque Jesus sabia que num determinado momento da história, ou em vários momentos da história, Satanás, sim, dominaria os reinos do mundo. Ele sabia. Ele não discutiu isso com o diabo. Mas ele disse que ele só adoraria a Deus. Ele falou, faz uma prova se Deus é com você mesmo, Jesus. Porque se você é mesmo filho dele e você se jogar, faz uma prova. Quer dizer, tente a Deus. Entra numa de tentar a Deus. Sabe que é errado ir lá e se jogar,
Mas faz, porque ele dará ordem aos anjos para te buscar e não vai acontecer nada com você. Isso é muito forte. A gente percebe o diálogo, a diferença do diálogo da serpente, que é a mesma pessoa. É a mesma pessoa que estava com Jesus lá naquele deserto. É a mesma pessoa que estava com Eva lá naquele paraíso. Só que uma estava com a vida naquilo. Poxa, eu tenho tudo, por que não tenho só essa? Por que eu não posso ter só essa? Quem Deus pensa que é para dizer que aqui eu não posso tocar? Quem Deus pensa que é? Porque foi essa mensagem que Satanás colocou na cabeça da Eva. Quem Deus pensa que é que você não pode ser igual a ele? Você pode ser sim. E Deus tira eles de lá, do paraíso, porque lá também tinha uma árvore, que era a árvore da vida. Eles já tinham tocado na árvore do bem e do mal. Deus não queria que eles conhecessem o diabo. Mas como eles comeram aquele fruto, passaram a conhecer a Satanás. Eles iam viver uma vida dentro daquele paraíso sem conhecer o mal. Sem saber quem era o diabo, porque o diabo não teria poder sobre a vida deles. Mas a partir do momento que eles cederam à influência da palavra, porque o diabo trabalha pela influência da palavra, pelos conceitos que a gente acha que é verdade, que é interessante, iludibria a nossa mente. Daqui a pouco nós estamos falando, não, eu acho que é assim, como se a tua verdade ela pudesse mudar alguma coisa. Não muda nem tua vida. As tuas verdades às vezes é incapaz de fazer você ser feliz, é incapaz, as tuas verdades às vezes é incapaz de fazer com que você cresça 1 centímetro na vida. Porque o que nos faz mudar, o que nos faz andar, o que nos faz viver além da morte, além desse mundo, porque nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, é andar segundo a vontade de Deus. E não é fácil, não é, mas é um desafio para nós. E eu quero muito que você medite nessas coisas. Quero muito que você medite nessas coisas, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer você ficar mais forte. Quando Satanás querer dizer, olha, faz isso, que isso aqui vai ser bom para você. Ah, mas Deus, isso não vai agradar a Deus. Não, mas Deus não quer que você faz isso, porque Ele quer ficar prendendo você numa igreja, Ele quer ficar prendendo você numa ideologia cristã, Ele quer dominar você, Ele quer fazer você um cachorrinho dele, sabe? Ele quer fazer de você um bonequinho de controle. Sabe esses bonequinhos que tem umas cordinhas assim? Ele quer fazer de você um robozinho pro seu prazer. É isso que o diabo quer botar na tua cabeça. E o Senhor só está te protegendo do mal. É aí que a gente vê o grande amor de Deus. É nessas coisas que a gente vê o grande amor de Deus. E eu quero deixar você com essa palavra. Eu sei que essa palavra é uma palavra para quem gosta de meditar na Bíblia, para quem gosta de conversar acerca. A minha live, eu sei que ela não é atrativa para muitas pessoas, porque ela não é uma live coach, né? Receba isso. Não que eu seja contra, acho que o evangelho precisa disso também. Porque tem vezes que tem pessoas que precisam de um ânimo, gente, porque a vida não é fácil. Mas eu sei que a minha live não é uma live muito atrativa, porque eu falo de coisas que às vezes não é tão falada, mas são necessárias. E eu quero muito que você medite nessa palavra. Se o Espírito Santo conseguir fazer você pensar um pouco acerca dessas coisas, é sinal de que ele ainda está tendo espaço no teu coração. Você não está tão influenciada pelas coisas que estão acontecendo nesse mundo. E eu quero fazer uma oração com você. E quero pedir a Deus que Ele guarde teu coração. Peça para Deus abrir a sua mente. Porque a vida, um exemplo, às vezes você domina, eu preciso falar isso que o Espírito Santo está mandando eu falar.
Às vezes você pode achar que você pode ter toda a razão em relação, vamos supor, a matéria, né? Você pode dominar muito bem, poxa, eu preciso de exercício, eu preciso de passeio, porque eu preciso ter vida, disso eu entendo muito bem, meu corpo, eu sinto que meu corpo necessita de alimento, de água, de sorrir, meu emocional, depende de uma série de coisas, precisa de amigos, de companhias agradáveis, tudo isso você pode entender muito bem. Você pode entender do corpo, você pode entender algumas coisas da alma. Como assim da alma? Do corpo, já falei, da alma. Coisas que vão te fazer bem, coisas que te fazem bem. Um exemplo, às vezes estar na igreja te faz bem, conversar com algumas pessoas te faz bem, você se sente melhor, você sente que o teu coração acalma. Então, tem coisas da alma que você já entende, olha, isso aqui não é bom pra mim, isso aqui me oprime, isso aqui me deprime. Bom, isso aqui me distrai. Em alguns momentos eu preciso, às vezes, ser distraído, porque muita tensão. Às vezes você entende alguma coisa da alma, da sua, pelo menos. Mas a do Espírito você só vai entender se você tiver comunhão com Ele. Se você tiver diálogo com Ele, se você conversar com Ele. Aí você vai começar a entender como que Ele te protege. Como que é que o Espírito Santo protege você. Pensa um pouco nessas coisas que Deus falou com a gente hoje. Amém? Se você achar que essa live precisa ser ouvida por algum amigo, alguma amiga que você tem entendido que está passando por algumas coisas que precisa dessa palavra, envia para ele no privado, no particular. Aconselha ele a entrar no meu canal para ir lá no canal não, lá no Facebook. Fala, procura as pregações dessa mulher aqui. Conversa com o Espírito Santo quando ela estiver pregando. Quem sabe Deus pode falar com você. E Deus pode ajudar outras pessoas através de nós. Eu aqui pregando, você compreendendo o que Deus quer falar e ajudando outras pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai se agradar de nós. Amém? Porque é um momento que nós estamos tirando só para Ele. Esse momento que você está aqui é uma consagração, você está atirando para Ele, para pensar nas coisas de Deus, nas coisas do reino do Senhor e na sua justiça. Amém? Quero voltar a agradecer algumas pessoas e já vou orar por você. Amém? Tem algumas pessoas aqui que entraram na live depois que eu comecei já a ministrar. A Mari eu já falei, a Sofia Pedroso está comigo aqui também. Sofia, ai a Sofia, ai lindinha. Deus te abençoe, viu filha? Deus guarde a tua vida em nome de Jesus. Está aqui a Suzy Ellen conosco, obreira também da igreja. Daiane, minha nora, também está assistindo. A Cléo está conosco também. Cléo, Deus te abençoe. A Eunice Rosa também está com a gente aqui, lá de Naviraí. Deus te abençoe, linda. A Sirlene está conosco, a Lise nasceu, já acompanhamos tudo. A Lise linda, nasceu bem, está em casa. Solange Escobar, também tive o prazer de congregar com a gente, né? Tanto tempo que a gente não se vê, a correria da vida é complicada mesmo. Mas que bom que você está aqui, poder te rever pelo menos aqui, amém? Quem mais? A Cleide. A Cleide está conosco também, Galdino. Que Deus te abençoe, Cleide. Nós se vimos ontem no culto. A Gleice Leite. Gleice, saudade de você. Teu filho é a cara do teu marido. Meu Deus, é uma das crianças. Eu comentei com o Fábio. Tem crianças que parecem com o pai, mas o teu menino é muito parecido. Mas é muito parecido. Deus abençoe a família de vocês, tá? Aparece. A Vera está conosco. Vera, Deus te abençoe. Tem orado por você. O irmão Wilson me disse que você não estava bem, né? Estava meio enferma. Tô orando, tô pedindo a Deus pela restauração da tua saúde. E eu sei que Deus vai cuidar de você e já está cuidando. Amém? A Eva tá conosco aqui também, que é a mãe da nossa ministra de louvor, Elisângela. E também a mãe da Elisandra, que esteve com a gente ontem, Eva. Cantou lá, foi uma bênção. Foi muito prazeroso tê-los com a gente. Que Deus te abençoe, Eva. Também congregou um bom tempo conosco e foi muito bom. Fizemos muito a obra de Deus juntos, amém? A Samira aqui de novo, a minha mãe está nos assistindo também, Vera Barione, Deus te abençoe, mãe. Quem mais aqui? O Roger
tá aqui também, de novo, no finalzinho, tá aqui quem mais? Geriel Lima tá conosco, Deus te abençoe, filho. A Ruth também tá nos assistindo, que é lá de Naviraí, Deus te abençoe. Quem mais? Já deu. Queridos, é isso, eu vou orar por vocês e o pastor Fábio deve ter pego no sono, porque aqui é o escritório, eu tô na parte de cima de casa, aqui é o escritório e tem uma parede aqui, uma porta que sai aqui e o quarto da gente é ali atrás. Ele deve ter dormido, porque com certeza eu já passei de 1 hora e é ele que me avisa. Ele vem aqui na porta, dá um toquinho dizendo, ó, tá faltando 5 minutos para acabar a live. Como ele não veio, eu fui indo, e olha, eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui. Que Deus abençoe vocês, amém? Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse momento em que nós estamos aqui, reunidos nessa live. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, pessoas, meu Pai, que vão ouvir essa live num outro dia, num outro horário. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, proteja cada uma dessas famílias que estão aqui. Em nome de Jesus Cristo, ouvindo essa programação até esse horário. Que Deus os abençoe, os recompense. E colocamos à disposição em oração pela vida dessas pessoas. Guardai-os em nome de Jesus Cristo. Que assim seja e graças a Deus, amém? Que Deus os abençoe ricamente, fiquem com Deus e podendo, esteja com a gente em algum dos nossos cultos, amém? Nós temos cultos todo domingo, em 2 horários, amém? Às 9 horas da manhã sou eu que ministro, sempre estou falando sobre doutrina bíblica. No domingo à noite é o pastor Fábio, na terça-feira nosso pastor Jaelso, o pastor, na sexta-feira o evangelista Lucas, com a noite profética, o pastor Jaelso com as cartas do Apocalipse agora, e eu tenho certeza assim que você indo fazer uma visita para nós vamos poder nos ver, confraternizar, e isso é bom, porque a Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, amém? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.